Olá novamente. Vamos para mais um exemplo de aplicação de mínimos quadrados para sazonalidade. No exemplo passado, aliás, só revendo rápido o exemplo passado, né, que na verdade a gente viu ele muito rapidamente, são esses 2 dados aqui, né, essa série de dados da cidade de Cananéia e cidade de Ubatuba. Nós vimos nos slides, na aula pa no nos vídeos anteriores, e aqui eu queria só fazer um passo a passo para o mesmo exemplo da aula passada, que é um exemplo só que mais cadenciado agora, né. Na aula passada a minha intenção era mais mostrar como a técnica funcionava, e aqui eu vou mostrar em termos de metodologia. Então vocês vão montar relatório, vocês vão fazer o código, então como é que isso funciona? Então basicamente vai funcionar assim. Aqui a gente pegou 2 séries temporais, tá. Aqui para cima, quando vocês forem ver o notebook, eu explico como abrir, tá aqui os dados, o que é que tem que fazer, eu já mostrei essa coisa toda de transformar, as datas em índice, e aqui eu estou mostrando as 2 séries. Isso aqui é uma medição de temperatura mês a mês, ou seja, temperatura média no mês, nessas 2 cidades. Repara que as 2 séries, tanto Ubatuba quanto Cananéia, elas têm uma característica bem forte sazonal. Mas nota que eu estou dizendo isso na base da intuição, né. A gente tem que, na verdade, fazer uma análise com mais campo para poder dizer isso. Então como é que a gente faz? A primeira coisa é se concentrar numa série só. E aqui a gente vai se concentrar na série da cidade de Cananéia, tá. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar plotar cada período, cada pedaço que eu acho que é um período, né. Aqui eu estou vendo pelo gráfico, olha, repare que aqui tem de um ano, outro ano, outro ano, dá a entender que a série se repete ano a ano, tá. Você pode analisar isso de várias maneiras, né. Uma maneira é você quebrar e plotar ano a ano e colocar um em cima do outro para ver se realmente o padrão está se repetindo. Outra forma é ir plotando, colocar um do lado do outro. Então tem várias maneiras de você analisar isso aqui. Tem técnicas em que você obtém já período direto, mas aí é um pouco mais complicado, então eu vou explicar essas que são mais intuitivas, tá. Então eu já mostrei esse código aqui de como fazer esse tipo de gráfico, né. Então o código vai ficar disponível para vocês. Mas basicamente isso aqui consiste em você fazer um laço de repetição, em que você plota o a minha série a cada período, tá. No caso dessa série aqui, ela é bacana, porque a primeira amostra dela começa em janeiro, e a última amostra começa em dezembro. A gente vai ver que quando isso não acontece, eu vou ter que fazer um ajuste nesse gráfico aqui, tá. Então vamos lá, porque aqui como ela começa em janeiro de 76 e termina em dezembro de 85. Então ela é bem certinha, ela é um conjunto de anos fechadinho, não está faltando nenhum mês. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um laço de repetição, a gente vai fazer um for. O Python ele tem uma coisa bacana, que você pode pegar uma variável e digamos que você tem um vetor aqui, ó, eu tenho esse vetor anos. Esse vetor anos foi definido aqui em cima, e ele é o número de anos que tem na série. Tá? Não é o número de anos, eles são os anos, literalmente. Então, nesse vetor está 76, 77, 1978, 1979. É um vetor com os anos que tem a série. Então, ele vai fazer uma repetição e essa variável ela vai assumir os valores desse vetor. Isso é uma das coisas bem bacanas do Python. E o Python tem uma outra coisa legal também, que isso não tem em outras linguagens, é que como ele permite que o i assuma valores do vetor, esse vetor pode ser um vetor, pode ser uma lista. Então, se eu quiser colocar nomes ao invés de números, eu posso. E isso é uma coisa que no R, no MATLAB, não dá para fazer. Então, isso é uma coisa bem bacana também. Então, por exemplo, eu poderia colocar esse meses STR, que são vários nomes, né? Jean, Fê, e colocar aqui no for. E ele rodaria o for, o i ia assumir janeiro na primeira rodada, ia assumir fevereiro na segunda rodada. Ou seja, ele ia assumir o conteúdo de cada elemento da lista. Isso é útil. Isso é bem útil, tá. Não é o que eu estou fazendo aqui, tá. O que eu estou fazendo aqui é normal. Então aqui nesse esse vetor anos, o primeiro elemento dele é 1976, o segundo elemento é 1967. Então o i, ele vai a cada rodada assumindo o valor de cada elemento do vetor, tá.
Aí o que acontece? Eu vou pegar uma variável e ela vai pegar o data frame na coluna Cananeia, que é assim que a gente se refere no Python. Você coloca a variável, coloca entre colchetes o nome da coluna, e aqui você pode se referir pelo nome da coluna, ao invés de colocar um número. E aqui eu posso colocar uma condição. Eu quero todos os dados de Cananeia que pertençam, aí você coloca uma condição aqui, ó, onde o meu data frame DFZT, que é o nome que eu dei, o nome complicadinho, né? No índice, nós sabemos que o índice são datas. Aí aqui eu quero selecionar só o ano dessas datas. Eu quero então os dados do meu data frame tal que o ano seja igual a i. Então, digamos que está rodando 1976, ele vai colocar nessa variável só os dados de 76. Aí aqui eu vou plotar os dados dessa variável em função desse vetor aqui, que é um vetor, né, que tem uns meses. Também é uma coisa bacana do Python, ele permite que eu plote números com palavras, fica bacana. E aí, beleza, a gente plota. E olha só o gráfico. Esse gráfico eu já mostrei para vocês, né? Então, a gente obtém basicamente assim. Eu fui plotando várias séries aqui, onde cada uma são as amostras dos meses por ano, né? E a gente pode perceber aqui que tem um padrão, né? O 76, esse azul mais escuro aqui. Olha como ele vai seguindo. 77, esse laranja. Então, eles estão mais ou menos no mesmo padrão. Então, tem um padrão que se repete ano após ano. Outra coisa que é interessante é que ó, o vermelho que está embaixo é 79. Esse azul claro que está em cima é 85. Então, não parece ter um processo de crescimento. Na verdade, parece que elas estão mais ou menos na mesma média. Isso a gente pode ver até por esse gráfico aqui, ó, que parece que eles estão girando em torno de 22 graus aqui. Então, o que é que nos parece isso? Que tem sazonalidade, mas não parece ter uma tendência, ao menos não muito acentuada. Né? Isso é uma impressão que a gente tem agora. Outro plot que a gente pode fazer para analisar é você também usar um for e plotar trecho por trecho, só que dessa vez verticalmente. Então aqui, ó, eu estou fazendo a mesma coisa, pedindo para ele plotar só os de cada ano, tá? Só que dessa vez eu não estou pedindo para reiniciar os meses, eu estou pedindo para ele plotar continuamente mesmo. E é o que ele fez, olha. Ele plotou um ano, depois plotou outro, ou seja, ele tirou a conexão aqui, né? Entre eles, tirou a interpolação. Aí fica mais visível, né, o que são os anos. E a gente percebe que ano a ano não parece estar havendo nem um crescimento nem um decrescimento de temperatura. Está mais ou menos estável, só que oscilando com as estações. Ótimo, isso aqui é uma ótima forma de visualização. Então, conclusão intuitiva aqui. Existe sazonalidade. O período dessa sazonalidade é 12, tá? Então, ou seja, como a minha amostragem é feita por mês, então o meu período de repetição do padrão é 12 meses. Tá? Lembra que eu estou falando de 12 amostras, que aqui coincide com o mês. Se fosse um outro tipo de amostragem, seria um outro número, tá? Então, meu período são 12 meses. Então, a gente percebe isso daqui. Outra conclusão que a gente chega é que, aparentemente, não tem uma tendência muito acentuada. Mas, por outro lado, apesar de não ter uma tendência acentuada, ele tem uma constante, tem um termo constante, porque, olha só, ele está oscilando, mas ele não está oscilando em torno de zero. Ele está oscilando em torno de 22, mais ou menos. Ou pelo menos algum número em torno de 22. Então, talvez eu não tenha uma subida ou uma descida, mas eu, sem dúvida, tenho uma constante. Tá? E eu quero descobrir que constante é essa. Então, aqui eu ploto as médias, mas aqui é basicamente, eu pego a média de cada mês e ploto, né? E aí eu deixo para vocês fazer esse gráfico aí depois. Beleza, agora vamos separar o conjunto de dados. Aqui nesse caso, eu decidi separar 12 amostras para teste. Por quê? Porque eu queria pelo menos um ciclo para testar. Tá? E aqui dá para testar um ciclo. Então vamos lá. Aqui a forma de amostragem é a mesma que eu já expliquei para tendência. Tá? Então é o mesmo código, inclusive. E aqui fez a separação. São 121 amostras ao todo. 108 eu separei para modelagem
e 12 para teste. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir os data frames de modelagem de teste. Então lembra que eu tinha um vetor T, né, que é de 1 até 120. Então eu vou definir aqui um vetor T-model, que vai de 1 até 108. E um vetor T-teste, que vai de 109 até 120. Ou seja, eu cortei o vetor T no vetor T-model e no vetor T-teste. Vocês vão estranhar porque aqui eu estou começando de zero, né? Só estou lembrando para vocês que no Python não começa de 1, começa de zero. Isso, assim, para quem trabalha com R, para se acostumar com Python, a coisa mais difícil é essa. É se acostumar que os índices em Python começam com zero. Isso, de cara, eu achei muito estranho. Mas hoje em dia, às vezes, eu até aproveito isso. Aí eu criei também uma variável que é um dataframe ZTModel, que é um pedaço da variável dfzt. Tá? Eu sempre crio dfzt, vocês já repararam, né? O df é de data frame e o zt é de série temporal. Tá? Então, peguei aqui, eu parti também, peguei a coluna cananeia. Esse iloc é para, ao invés de eu me referir ao nome do índice, eu me referi ao número do índice. Então, aqui eu estou indo do zero até o N-model. Então, eu peguei um pedaço da minha série e coloquei aqui no ZTModel, que são as 108 primeiras amostras, que vai de zero até N-model. N-model foi essa variável que eu já defini aqui em cima, tá? E aqui eu defini a variável ZT-teste, que são as amostras seguintes, tá? Eu peguei do N-model em diante. Vocês podem achar também estranho que aqui eu vou de zero até N-model e de N-model até o final, é o que significa aqui. É porque, na verdade, no Python também tem uma outra curiosidade. Além dele começar do zero, digamos que eu defini que eu quero ir de 0 até 6. Ele não vai de 0 até 6, ele vai de 0 até 5. Então, o 6, ele sempre define um a mais. Tá? Então, aqui eu estou dizendo que eu vou de 0 até Nmodel, mas na verdade eu vou de 0 até Nmodel menos 1. E bacana. Aí eu defino aqui, né, os pedaços da minha série, tá aqui o ZT model vai de 76 até 84. E o meu ZT-teste vai de 80, é o ano de 85, basicamente. Tá? Aí aqui eu ploto, né, a divisão dos dados. Esse azul é o de modelagem, o laranja é o de teste. Isso dá para fazer tranquilo no R também, tá? Código bem simples esse. Aí aqui é a parte enjoadinha, tá? Eu vou deixar aqui para vocês verem a lógica. Eu também vou postar a lógica do MATLAB, que eu já criei. Eu vou deixar o R por último. Olha que maldade minha. Então, se alguém conseguir implementar, manda para mim o código, porque eu já não tenho o trabalho de fazer a tradução, porque eu estou fazendo os outros códigos ainda, então não vou ter tempo de fazer no R. Então, esse item 4 aqui, ele é a definição de funções. Lembra que tanto no R, quanto no Python, quanto em qualquer linguagem, eu não preciso só usar comandos definidos já no R ou já no Python, né? Eu posso criar as minhas próprias funções. E é o que eu faço aqui. Eu crio uma função para modelagem e crio uma função para estimar os dados, tá? Então, eu crio uma função de mínimos quadrados para obter os termos do θ, né? os parâmetros lá do θ, e crio uma outra função em que eu pego esses valores do θ e gero os dados, tá? Vou precisar das duas coisas. Então, essa primeira função aqui, ela é um aperfeiçoamento da função que a gente já viu lá para a tendência. Então, a primeira parte dela é igualzinha, ela pega esse n aqui, é o número de amostras da série, aqui o parâmetro série, ó. Então, ele pega o número de amostras da série. Esse T é aquela matriz T. Então, eu primeiro crio uma matriz de uns, é uma matriz feita só de número 1, que tem n linhas, que é o número de amostras, né? E o número de colunas, esse Poll Order, eu vou colocar um comentário aqui depois. Esse Poll Order é a ordem do polinômio que você quer aproximar, tá? Então, digamos que eu quero aproximar de um polinômio de ordem 1. Um polinômio de ordem 1, eu vou ter que ir aqui de n e aqui até 2, porque lembra, são duas colunas, né? É uma só de uns e uma que é para o t. Eu posso, inclusive, colocar um polinômio de ordem zero. O que significa um polinômio de ordem zero? Que é só uma constante. Eu não quero testar tendência nenhuma, eu quero só verificar se tem uma constante ali. Eu quero que ele estime essa constante para mim. Tá? Então, esse aqui é o order, é a ordem do polinômio, que pode ser de zero em diante.
Não coloquem número negativo, senão vai dar problema. E esse índice aqui é o vetor t que vai definir para onde que eu vou trabalhar, certo? São os dados de modelagem, são os dados de teste. Então, esse vetor índice aqui, eu vou colocar ou t-model ou t-teste, tá? Essa primeira parte aqui vai ajustar a tendência. Eu vou obter a matriz T, maiúsculo, tá? Aí agora eu vou obter a matriz D, que é aquela que eu passei uma aula explicando para vocês, né? Eu quero essa matriz D, aquela com zeros e uns, que é uma matriz recorrente, periódica, né? Então, olha só, essa matriz D, eu crio uma matriz de zeros primeiro, que ela vai ter n linhas e 11 colunas. Por enquanto, esse código aqui ele está restrito a dados mensais. Eu vou primeiro postar o de tendência, depois eu vou dar uma aperfeiçoada nessa função aqui, para que ela sirva para qualquer tipo de amostragem, tá? E por enquanto ela está servindo só para amostragem mensal. Mas eu vou fazer uns ajustes aqui e no lugar do 11 eu vou colocar período menos 1, tá? E aqui eu coloco sazonalidade. Outra coisa também, essa função só funciona se os dados começarem em janeiro. Se os dados começarem em qualquer outro mês, ela não funciona. Então, é uma outra coisa que eu também vou ter que fazer um ajuste aqui. Aí, então, essa matriz D, eu primeiro crio uma matriz de zeros, com n linhas e 11 colunas. Aí eu crio um for dentro do outro. Teve uma turma que eu expliquei isso, eu acho que não foi para vocês. Computacionalmente, quando eu quero preencher os valores de uma matriz, normalmente isso equivale a fazer um for dentro do outro. Eu faço um for para linhas e um for para colunas. Então, esse for i até dentro do índice é o for que vai caminhar nas linhas, né? Lembra que o índice é o t, é a minha referência nas linhas. E esse j vai ser as colunas. Então, ele vai correr aqui de 1 até 11. Esse range também, ele vai até 1 antes do índice final. Aí, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o mês é uma variável que é igual a i. Quem é i? Acho que até que eu vou trocar esse i por t, para vocês saberem do que eu estou falando, tá? Esse i aqui é o mesmo t, tá? Que a gente viu antes. E eu vou dividir esse t por 12 e vou pegar o resto. Como assim? Digamos que eu divida 6 por 12. Quanto é o resto? É 0, né? Não, é 6, na verdade. Se eu pego e divido 8 por 12, o resto é 4, tá? Então, ele vai basicamente pegar o resto da divisão. Então, ele pega o resto da divisão. Por que que eu estou fazendo isso? Porque se o i for 12, então ele chegou no mês 12. Aí no mês 12 ele vai fazer uma coisa diferente. Aqui ele vai verificar se o mês é igual a j, ou seja, se o mês aqui a gente está indo no j, né? Então eu pego i dividido por j. Se ele for igual a j, então preenche lá com o valor 1. Porque se ele não preencher, repara que a matriz ela é toda feita de zeros, tá? Se não, se o mês for igual a zero, ou seja, se for 12 dividido por 12, então atribua o valor menos 1. Então, vocês lembram, né, que quando chegar no 12, quando o i for, ou quando o t for correspondente a 12, ele vai chamar todo mundo de menos 1. Aí, com isso, eu construí a minha matriz D maiúsculo. Tá? Beleza, já tenho a matriz T, já tenho a matriz D. Agora eu vou construir a minha matriz X, que ela é a concatenação de T com D na horizontal. Por isso que está aqui eixo 1, tá? Que é o eixo da horizontal. Aí eu pego essa matriz X e vou calcular o θ. É aqui dentro para fora. Esse dot é o produto matricial, tá? Então eu pego a transposta de x vezes x. Aí o resultado disso, eu vou fazer a inversa, tá aqui o inv. E depois eu vou pegar essa inversa, e tá aqui o dot. Eu vou multiplicar essa inversa pela transposta de t. E depois eu vou multiplicar isso pela minha série. Aqui no Python fica um pouco mais feia a equação. Normalmente lá no R é bem mais bonitinho, tenho que admitir. Aí, beleza, o que é que eu faço? Eu pego o beta, eu vou obter o beta são meus primeiros termos do θ, ele pega do primeiro termo do θ até a ordem do polinômio, e o restante são os alfas. Aí a função retorna o θ, o beta e o alfa, tá? E os alfas. Essa outra função aqui é a função que serve para estimar
a minha série, tá? Então, o que que ela faz? Ela tem como parâmetros de entrada o θ, o beta, os betas, o alfa e o índice que eu estou querendo trabalhar também. Se for no teste, enfim. Aí, beleza. Aí ele vai, o que que ele vai fazer? Basicamente, ele vai reconstruir aquilo tudo, né? Ele vai reconstruir a matriz T, a matriz D, vai reconstruir a matriz X. Só que o que acontece? Se eu quiser... Vocês lembram que para a gente fazer previsão, a gente basicamente mudava o valor do T, não é isso? Mas uma coisa que eu não falei para vocês é que se eu quiser fazer vários de uma vez logo, eu pego uma matriz X e multiplico pelos índices que eu quero, ou melhor, pelos parâmetros que eu quero trabalhar, que é o que eu faço aqui. Eu pego a minha matriz X e multiplico pelo θ. Isso vai me dar meu Z estimado, tá? É basicamente isso. Aí ele retorna o Z, ele retorna o T, que é a tendência, e retorna a sazonalidade separadinho. Então, ele retorna a estimativa da série, retorna a estimativa da tendência e retorna a estimativa da sazonalidade, tá? Ele faz a mesma coisa aqui. O bacana disso aqui, que basicamente o que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a matriz X pelos meus parâmetros, isso me dá a série estimada. Se eu pegar, ao invés da matriz X, multiplicar só a matriz T pelos parâmetros beta, isso me dá a tendência. Se eu pegar a matriz D e multiplicar pelos parâmetros alfa, isso me dá a sazonalidade, tá? Então, essa é a maneira mais fácil de você obter a estimativa que você quiser para quantas amostras você quiser à frente. Aí, beleza, eu pego essas funções que eu criei e aqui eu vou obter os modelos, né? Aqui para a sazonalidade. Então, para o modelo zero, repara que no modelo zero, o que é o modelo zero? Eu estou dizendo que eu quero um polinômio de ordem zero. Então, a minha tendência é só uma constante. Então, ele estimou uma constante aqui, ó, de 21,5, aproximadamente. Esses outros parâmetros todinhos que ele estimou são os valores de alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, até alfa 4, até alfa 11. Tá? Aí depois eu pedi para ele estimar os parâmetros do modelo com tendência de ordem 1, ou seja, eu vou ter beta 0 e beta 1. Então, esses dois primeiros termos aqui é beta 0 e beta 1. Tá? Então, beta 0 é 21,49, mais ou menos, e o beta 1 é 2,66, 10 a menos 4. Ou seja, é um valor muito pequenininho. Então, você já percebe que quando o valor do parâmetro é muito pequeno, significa que aquele termo não tem muita significância. Então, esse valor aqui já está me indicando que a constante é muito mais importante do que o parâmetro que vai multiplicar por t. Ou seja, até existe uma pequena tendência? Existe, mas ela é tão pequena que ela pode ser desconsiderada. Mas vamos lá. E o restante dos parâmetros aqui são os alfas. E o que é esse que eu chamei de modelo 2? O modelo 2 é o modelo cuja tendência é de segunda ordem. Tá? Nesse caso, eu tenho 3 parâmetros para beta. Aí repara que, mais uma vez, ele estima em torno de 21,56 para a minha constante. O meu beta 1, que é o que multiplica pelo t, é menos 3,7 vezes 10 a menos 3, na escala de micro. Então, é pequeno, mais ou menos pequeno. E o meu beta 1, beta 2, aliás, que é o que multiplica por t ao quadrado, ele é bem pequeno, ele é vezes 10 a menos 5. Então, significa que tanto beta 1 quanto beta 2 têm pouquíssima significância. E o restante dos números aqui são os valores de alfa. E depois vocês podem colocar no papel e escrever a equação toda. Aí, bacana. Já tenho os valores do θ. Eu tenho 3 modelos aqui que foram estimados. Na verdade, a sazonalidade é a mesma. O que mudou foi o que eu estimei de tendência. Claro que quando a tendência é diferente, o que sobra para a sazonalidade muda um pouquinho. Então, esses alfas não são os mesmos, tá? Aí eu pego esses tetas e eu uso aquela minha função que estima a minha série. Tá? Então, essa função, eu sou péssimo de dar nome, vocês vão perceber, tá? Então, aqui fica MQSTSIS, né? Que é uma tentativa de eu escrever mínimos quadrados e estimativa sazonal. Cis é porque seasonal é em inglês sazonal, não quis colocar saso. Não sei, achei estranho. Aí, então, eu vou fazer uma estimativa para o meu modelo 0, que tem uma tendência de ordem 0, o meu modelo 1, que tem uma tendência de ordem 1, e o meu modelo 2, que tem uma tendência de ordem 2.
Obtive as estimativas para série, para tendência e para sazonalidade. Agora eu vou plotar. Então, vamos plotar aqui as estimativas do modelo para os dados de modelagem, tá? Isso aqui não é o teste ainda. Eu vou plotar em cima dos dados de modelagem. Aí, olha só. Repara que não houve diferença quase entre as minhas estimativas, né? O 0, 1 e o 2 estão tão próximos um do outro que eles estão um em cima do outro, praticamente. Por que isso? Porque isso basicamente está me dizendo o seguinte: essa série realmente não tem tendência significativa. Ela só tem uma constante. Tanto que do modelo zero, né, que é polinômio de ordem zero, é só uma constante, né, deu igualzinho ao modelo 1 e modelo 2. Significa que os componentes de primeira ordem e segunda ordem são muito pouco significativos e a constante é muito mais significativa. Então, a gente já vai ver que o nosso modelo de ordem zero vai ser mais relevante aqui. Ó. Vamos fazer aqui uma análise, ó, por exemplo, dos parâmetros. Aqui eu separei só os parâmetros beta, para a gente ver bem claro isso. Nota que o beta zero deu bem parecido em todos eles, né? 21,5 mais ou menos em todos eles. O meu modelo de ordem zero deu 21,50, meu modelo de ordem 1 deu 21,49, o meu modelo de ordem 2, 21,56. Já os parâmetros beta 1 são bem pequenos nos dois, e o beta 2 é muito menor ainda no modelo de ordem 2. Então, isso já dá uma boa indicativa de que o nosso modelo de ordem zero vai ser o suficiente. Aí aqui eu faço uma plotagem dos resíduos, que é só para mostrar como ele se parece, né? Esses resíduos, lembra? O que é o resíduo? Eu peguei o meu modelo, eu peguei os dados reais e subtraí do modelo. O que sobrou disso é o resíduo. O resíduo também pode ser entendido como uma componente estocástica. Então, essa aqui é a minha componente estocástica. No futuro, a gente vai começar a analisar a componente estocástica. Por enquanto, não. Por enquanto, eu vou só analisar esses componentes que são mais visíveis, né? Mas aqui, apesar de não parecer, aqui tem informação. Só que por hora a gente não sabe analisar. Ok, eu peguei o modelo zero como exemplo, vou usar o modelo zero para um outro exemplo. Que aqui eu vou plotar as três componentes separadas. Eu vou plotar a componente de tendência, que nesse caso é uma constante. Vou plotar a componente de sazonalidade, que é um procedimento sazonal, né? E que fica se repetindo. Não vou explicar de novo, expliquei isso no sábado, né? E vou plotar o resíduo, que é a componente aleatória, tá? Aqui tem aquele comando decompose lá no R, assim que ele funciona, basicamente. Então, em azul, pontilhado a minha série original, os dados para modelagem. O laranja constante é a tendência estimada, que nesse caso é uma constante. E aqui eu tenho em verde a minha sazonalidade estimada, nota que está se repetindo sempre igual, né? E vermelho o meu resíduo. Então está aqui decomposto os três componentes. Se eu somar os três, isso volta para a minha série. Tá? Então, basicamente, eu peguei a minha série e quebrei em componentes. Se eu somar esses componentes de volta, volta para a minha série. Tá? Mas isso aqui eu estou brincando com os dados de modelagem. Agora vamos para o teste. Tá? Então vamos testar o modelo. Para testar o modelo, eu tenho que obter uma nova série estimada, só que ao invés de colocar aqui no índice os índices T da modelagem, vou colocar os índices T do teste, que é o que eu separei para teste. Então aqui, ó, eu vou jogar no gráfico e vou obter aqui o seguinte gráfico, olha aqui. Em azul estão os dados originais, azul pontilhado, o teste. Em laranja, modelo zero, em verde, modelo 1, e em vermelho, modelo 2. Dá para perceber que não tem diferença quase nenhuma, como a gente já esperava. Tá? Aqui eu vou plotar só os dados de teste para ficar mais visível. Olha aqui, como os modelos estão muito próximos um do outro. Só o modelo 2 que distou um pouquinho, mas a forma dele é basicamente a mesma. Né? Então, claramente, a gente pode perceber que a constante é o elemento principal aqui. Então, se eu calcular aqui os erros, aqui eu estou calculando os erros médios percentuais. Então, os modelos são muito baixos, basicamente, ó, dá 2% de erro, 2,3% de erro em todos. Tem uma pequena, ó, o erro modelo 1 é levemente menor na segunda casa decimal percentual. Então, é 0,02% de diferença aí do modelo 1 para os outros dois modelos. Então, sinceramente, não vale a pena ficar com o modelo 1. Eu prefiro estimar só mesmo a constante.
Então, por esse critério aqui, ó, que os modelos estão praticamente iguais, aqui os erros, ó, erro médio, isso aqui é o erro médio percentual, tá? Eu peguei o módulo da diferença dos dados originais com o meu modelo e dividi pelos dados originais e multipliquei por 100. Isso aqui é o percentual. Depois eu calculei a média disso, tá? Então, com base nisso, então, eu vou com base na parcimônia, eu vou escolher o modelo zero que, para tendência, estimou uma constante. Aí eu vou usar esse modelo, vai ser meu modelo escolhido e vou calcular os erros. Aqui eu estou visualizando os erros, ó. Percebe que não tem diferença mesmo, né? Eles se cruzam, está muito próximo um do outro. Então, com isso, eu escolhi o modelo zero para este exemplo aqui. A seguir, a gente vai ver um exemplo em que a série tem tanto tendência quanto sazonalidade.